E para começarmos bem, eu queria convidar você a nós voltarmos o livro das origens. Eu estou falando do Gênesis. E lá no livro de Gênesis, o primeiro personagem que nós vamos olhar é Adão, o primeiro homem. Este será o primeiro personagem, a primeira biografia que nós vamos estudar aqui no Escola Bíblica. Mas, como você sabe, a gente não começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você aí em casa, não importa onde você esteja, nos assistindo pela TV, pela internet, eu queria convidar você a nós orarmos e buscarmos a bênção de Deus para o estudo desse livro mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, vamos então abrir esse livro no livro das origens, o livro do Gênesis. Quando você abre a sua Bíblia, no primeiro livro, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, você vai encontrar uma declaração dizendo, deixa eu abrir a minha aqui também, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Ou seja, tudo começou um dia, a história humana, quando Deus criou o planeta Terra. E você sabe que Deus, durante 6 dias, esteve preparando esse planeta para a habitação do homem. E no 6º dia, Deus cria o ser humano. Olhando ainda para o texto de Gênesis, no capítulo 2, verso 7, o livro sagrado diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em cada verso da Bíblia existem ensinamentos extraordinários. E Gênesis 2:7 é um desses versos que contém ensinamentos preciosos que eu e você temos que pensar neles. Depois de haver criado o planeta Terra e colocado nele todas as condições de vida, como obra-prima da sua criação, Deus cria Adão. Em algumas versões da Bíblia, Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus Adão do pó da terra. Porque a palavra Adão pode ser também homem ou humanidade. E Adão foi formado do pó da terra. E de fato, no nosso corpo, você vai encontrar aí os elementos que você também encontra no solo. Porque nós viemos do pó da terra. E uma vez que Deus criou esse homem, esse boneco de barro, diz o Gênesis 2:7 de que Deus soprou nele o fôlego de vida. Deus soprou o seu espírito nesse boneco e ele passou a ser uma alma vivente. Bom, eu queria que você prestasse atenção. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. O homem passou a ser alma vivente e não passou a ter uma alma vivente. Então, cada pessoa é uma alma. E, de fato, na Bíblia, o melhor sinônimo para a alma que nós encontramos é pessoa. Toda vez que você lê na Bíblia alma, você pode traduzir a palavra por pessoa. Então, cada pessoa é uma alma. E veja, é por isso que a Bíblia não aprova, não apoia a imortalidade da alma. Porque o ser humano, quando ele morre, quando separa o pó da terra, que é a nossa carne, com essa consciência que é o fôlego de vida, ele deixa de ser alma vivente. É por isso que não pode haver por aí uma alma vagueando. Isto é ilusão. A Bíblia ensina claramente que eu e você somos alma viventes e não temos uma alma, nós somos uma alma. E aqui você tem então a criação da primeira alma, da primeira pessoa. E Deus então colocou o nome nele de Adão. Interessante olhar para a história de Adão. Depois Deus criou Eva de uma costela de Adão. E por que Deus criou Eva da costela? Para que o homem não fosse superior e nem inferior a ela. Deus criou o homem e a mulher num pé de igualdade. Esta é a família, é a célula máter da sociedade.
num tempo em que nós sofremos tantos ataques à família tradicional. Mas quando olhamos para a Bíblia, isso é família. Um homem se une a uma mulher e eles vão gerar filhos. Isto é família no conceito bíblico, no conceito divino. E nós estamos falando de um tempo onde não havia ainda o pecado. Deus criou Adão e Eva para viverem felizes eternamente. E este Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu apenas uma advertência. Deus queria provar Adão e Eva para saber se eles poderiam ser integrados à família celestial e viverem felizes eternamente. Então, para prová-los, porque o ser humano não foi criado um robô, mas alguém com livre-arbítrio, Deus então fez uma seguinte advertência. Olhe para mim aqui, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui para Adão e Eva? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas uma delas não, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Bom, você conhece a história. Eva se afastou de Adão, tomou do fruto, comeu, depois levou para Adão, Adão também comeu, e então o pecado entrou em nosso planeta. E por causa da desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. E um anjo foi colocado à entrada do jardim com uma espada de fogo desembainhada para que o homem não mais voltasse para dentro do jardim. Agora a sua habitação seria fora e ele passaria então a lavrar a terra e cuidar dela. E por causa dessa transgressão, a terra foi amaldiçoada e passaria a produzir espinhos, cardos e abrolhos, que no passado não tinha. Então a natureza também foi afetada pela decisão de Adão e Eva. Interessante que a palavra de Deus vai colocar para nós agora, e é Paulo quem diz isso. Paulo começa a falar de Adão e fazer uma comparação interessante. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E no verso 45, Paulo diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele está mencionando Gênesis 2:7 que nós lemos. E ele está dizendo que Adão foi feito alma vivente e o último Adão, espírito vivificante. Quem é esse último Adão? É Cristo. E em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo trabalha essa teologia dos dois Adões. E quando você olha de uma forma especial, você vai perceber que lá no Éden manifestou-se a graça de Deus para este primeiro Adão. E esta graça envolvia um segundo Adão, que é Cristo, chamado por Paulo também de último Adão. Então você tem em Romanos uma teologia dos dois Adões. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Que tudo que nós perdemos no primeiro Adão, nós recebemos de volta no segundo Adão, que é Cristo. Se por causa do primeiro homem todos se tornaram pecadores, por causa do segundo Adão, que é Cristo, todos podem se tornar justos. Então, lá no Gênesis, na história de Adão, nós temos manifestações da graça de Deus. E eu queria que você olhasse para mim e percebesse algumas coisas. Primeiro, como que a graça de Deus se manifestou para Adão? Primeiro, Deus o procurou. Deus, na viração do dia, ou seja, perto do pôr do sol, vinha todos os dias se encontrar com Adão. E ele procurou o homem no jardim e perguntou: Adão, onde estás? Aí em Gênesis, capítulo 3. Sabe o que está acontecendo aí? Deus em busca do homem. Adão, aonde estás? E essa pergunta feita a Adão, ela repercute milhares de anos depois e chega no meu ouvido e no seu ouvido. Aonde você está? Deus está procurando você. Deus não quer que você viva no pecado. Deus quer salvar você. Deus quer te dar vida eterna. Aonde você está? Não se esconda de Deus. Apareça. Isso é uma manifestação da graça.
Eu vim buscar você, Adão, aonde você está? Eu vim buscar você, José, Pedro, Ana, Fátima. Eu vim buscar você aonde você está. Não se esconda. Mas a graça se manifestou de uma forma mais extraordinária, porque Jesus prometeu, ou Deus prometeu para Adão e Eva um Salvador. E essa primeira promessa aparece em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Deus disse assim para Eva e para a serpente: eu porei inimizade entre vocês, e um dia a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher um dia vai esmagar a cabeça da serpente. Os teólogos chamam Gênesis 3,15 do Proton-Evangelion, o primeiro evangelho. Por quê? Porque ali, no mesmo capítulo que conta a história da origem do pecado, se manifesta a graça de Deus. E sabe como que essa graça se manifestaria? Um dia Jesus, o descendente da mulher, de Eva, viria aqui a este mundo. Satanás conseguiria ferir o seu calcanhar, e ele conseguiu isso na cruz do Calvário, quando Jesus morre. Mas Cristo não ficou morto na sepultura, ele ressuscitou. E agora Gênesis 3,15 diz que ele vai esmagar a cabeça da serpente. E como que é esse esmagar a cabeça da serpente? Eu costumo dividir esse esmagamento em 3 fases. Na primeira fase foi no Calvário, porque a morte de Cristo representou vitória. Ao morrer na cruz, sem nunca ter pecado, ele venceu Satanás. Segundo, quando ele voltar em glória e majestade, diz Apocalipse capítulo 20, que ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. E terceiro, 1000 anos depois que Jesus voltar e aprisionar Satanás, ele vai descer com a cidade santa para esta terra e ele vai então destruir completamente Satanás. Então Gênesis 3,15 terá se cumprido completamente. Cristo esmagando a cabeça da serpente. Mas a graça foi além. Eu queria que você olhasse para mais um detalhe no Gênesis. Lá diz que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animal, peles de um cordeiro. Assim que eles perceberam que eles estavam nus, e interessante que essa palavra nu do hebraico, ela já tinha aparecido no capítulo 3. E sabe aonde que ela apareceu? Quando lá no versículo 1 diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. A palavra sagaz, aplicada à serpente, e a palavra nus, aplicado a Adão e Eva, tem a sua mesma raiz na língua hebraica. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas após o pecado, ele ficou parecido com Satanás. E o que agora precisa ser feito? Um plano da salvação para resgatar o homem desta imagem agora caída e reerguê-lo à imagem divina. Por isso, Deus, um animal tem que morrer lá no Éden. Um animal teve que morrer para que peles fossem feitas para vestirem Adão e Eva. E esse primeiro animal que morreu no Éden, ele já apontava para Jesus Cristo. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 13, eu acho que o verso 8, vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Que quando Deus cria o homem, funda o planeta, ele já sabia que o homem pecaria. Mas antes mesmo que o homem pecasse, um plano da salvação já havia sido estabelecido. E as vestes usadas por Adão e Eva representavam a justiça divina, representavam a obra que o Messias um dia viria fazer em prol do homem. Ou seja, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Então, tentar ser salvo pelas obras, como tentou Adão se vestir de folhas de figueira, é uma ilusão. Nós dependemos das vestes do Cordeiro, nós dependemos das vestes da justiça de Cristo. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse, 29 vezes, ele é chamado de o Cordeiro. Graças a Deus por esse Cordeiro, que nos veste, que cobre a nossa pecaminosidade. E além disso, a graça de Deus se manifestou quando Deus supriu todas as necessidades de Adão,
além de físicas, também espirituais e outras mais. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 5,14, vai então concluir: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que Paulo está dizendo aqui? Que Adão prefigurava o Messias. Adão era uma figura também do Messias. E é por isso que Paulo, em Romanos, especialmente no capítulo 5, ele vai desenvolver essa teologia dos dois Adões. Se no primeiro todos nos tornamos pecadores, no segundo todos nos tornamos justos. Amigo, amiga, alguma vez você já reclamou com Deus, dizendo assim: eu não tenho culpa de ter nascido em pecado ou de ter natureza pecaminosa, porque Adão cometeu o pecado e nós herdamos as consequências do seu erro. Você alguma vez já se sentiu injustiçado por ter nascido com natureza pecaminosa? E isso aconteceu porque nosso representante primeiro, Adão, caiu em pecado? Mas, se por um lado você acha que isso é injusto, também é injusto, ou seria, entre aspas, injusto, você ser salvo com base na justiça de Cristo sem ter que fazer nada, dependendo especialmente ou completamente do que Ele fez por mim e por você. Por isso Ele é o segundo Adão. E Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Eu fico imaginando Adão. O tempo passou. A Bíblia diz que ele viveu 930 anos. E acompanhando o texto sagrado, parece-nos que Adão conviveu até com sua 9ª geração. E para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, Adão continuou contando a história do Messias que viria. Eu fico imaginando Adão levando seus descendentes para a porta do Éden, onde havia um anjo que proibia a entrada. E ali, com aquela cena, ele contava para os seus descendentes como ele fora expulso, como ele desobedecera, mas que agora, através da morte desses animais, dos sacrifícios que eles tinham que fazer, um dia o Messias viria para morrer no lugar dele. E Adão viveu 930 anos com essa esperança no coração. Ah, amigo, essa esperança também tem que ser a minha e tem que ser a sua. E é por isso que hoje eu queria convidar você a nós pegarmos esse livro e pensarmos que linda história o Gênesis nos legou. Que precioso saber que o primeiro homem, Adão, pecou, mas por causa de Cristo, o segundo Adão, nós podemos ter vida e vida eterna. Não quer você nessa noite dizer muito obrigado para Jesus por ter providenciado o Cordeiro, as vestes, a salvação, o legado que Adão deixou para nós? Por causa da sua transgressão, o segundo Adão agora nos traz vida por causa da sua justiça. E se agora você quer se entregar a esse Cristo, a esse Cordeiro de Deus que morreu a nossa morte, eu queria orar por você. Eu queria orar para que esse mesmo Deus que se manifestou a Adão no Éden se manifeste agora na sua vida. E que nós aprendamos com essa história linda de Adão, que é a esperança para todos nós. Ore comigo. Pai Santo, muito obrigado por essa história do Gênesis. Obrigado porque o nosso primeiro pai, o nosso grande ancestral, ele não desistiu, ele continuou crendo no Messias e por séculos ele ensinou para os seus descendentes. Nós acreditamos que um dia vamos nos encontrar com Adão na eternidade. Nos ajuda, Pai, nesse preparo. Queremos aceitar a justiça de Cristo. Queremos ser revestidos pelas vestes do Cordeiro hoje. Para tanto, nos abençoa e aceita a nossa entrega. Oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.